O vídeo é todo seu, Fabrício. Pode falar enquanto o anime já vai fazer uma coisa pra eu comer. Graças a Deus. E aí, rapaziada, eu voltei pra falar muita merda. Não tanto porque eu comi chocolate, então meus humores estão grandiosamente melhores. Eu preciso dizer porque é proibido pisar na grama. Isso é uma música do Jorge Benjor. Não. Eu tava vendo, eu imagino que alguém aí que vai ouvir já conheça aquele jogo maravilhoso chamado Disco Elysium, um dos meus jogos favoritos e um dos melhores jogos que você deveria jogar, inclusive. É basicamente um livro, né? Não é um jogo, aquela porra, é muito bom. E eu achei alguns paralelos literários com ele, principalmente num dos meus livros favoritos, que eu falei muito brevemente no Meridiano de Sangue. É, alguns paralelos, mas no modo de ser escrito, né? Vamos dizer assim, não no ápice em si, né? Porque, porra, aí não ia ter nada a ver. Entre outras coisas. Muito bom. Ah, outra coisa que eu lembrei. Porque agora não tem nem pé nem cabeça que eu tô falando, viu? Só fiquei bem loucão e tô lembrando. Times Splinter. Alguém lembra desse jogo? Splitters, não sei. O 1 era um jogo de arcade terrivelmente ruim, chato pra porra. Aí tem o 2, que é ok. E tem o 3, que é o Future Perfect. Ele tá agora na PS Store, eu imagino que ele também esteja na Steam. Se você ama a vida, se você ama a vida, você jogue, tá? O Time Splinter Future Perfect, que é o 3. E se você ama realmente a vida, você implore pra ele fazer outro, porque, meu Deus do céu, meu grande sonho é que seja feito outro daqueles jogos. Ah tá, vamos falar de coisas ultra intelectuais. Olha que prepotência do caralho. Na verdade, isso é um tópico interessante. Eu vejo bastante, muitas coisas que eu ia falar, mas eu perdi meu esquema, então eu não vejo porra nenhuma agora. Eu vejo que hoje em dia a gente tá muito entre dois, como é que eu digo? Dois polaroides, assim, né? Ai, que engraçado. Duas facetas, né? Eu já falei que hoje em dia a gente tem asno, ódio de pessoas que não são extremas, na grande maioria, principalmente os jovens odeiam isso. Porque as pessoas querem mudar o mundo, porque a gente tá cansado, porque você vai ser conformista. Isso é uma besteira. A grande realidade é que a gente tá entre dois lados, e não são nem lados políticos, tá? Porque isso varia bastante. Tem gente, por exemplo, que vai ficar a todas as custas ouvindo um tipo de elite, vamos dizer assim. Isso soa bem de esquerda, mas não, a esquerda é culpada disso tanto quanto a direita. Vamos dizer, vai. Você pega um grupo aí de jovens alternativos, liberdade, ou nem da liberdade, de qualquer canto aí. Você vai em qualquer jovem que tá sentado tomando coragem, porque eles provavelmente vão ser bem opinionados, né, como se diz. E você pergunta pra eles, o que, que você acha de... Pô, uma coisa nada a ver aí, assim, assim, assado, né? Eles vão te dar o mesmo texto repetido que foi dito por algum influencer aí, algum streamer, algum cara da Twitch, ou algum youtuber. Eles vão te dar o texto palavra por palavra disso. Porque hoje em dia as pessoas não pensam mais, ninguém estuda. As pessoas nunca estudaram, tá? Se você acha que antigamente era diferente, não. As pessoas sempre foram burras e foram influenciadas, mas hoje em dia parece que tá pior. Talvez não esteja, mas realmente parece que está. Elas vão falar, por exemplo, o que, que você acha da polícia? Aí se o cara for mais de direita, ele vai defender ferroneamente, falar, não, é bom, é isso, é aquilo, tá, ok. Aí você vai ver porque ele disse isso, só você vê quem ele assiste. Problema resolvido, ele tá só regurgitando a mesma merda. O cara é de esquerda, ele vai falar, não, é uma bosta. Você nunca encontra uma pessoa, pelo menos não jovem, que tem uma opinião de ser humano que vai colocar os dois pontos, falar, não é perfeito, mas tem isso, aquilo, né? Vai falar, é ruim, mas pode ter isso e aquilo. Você nunca vai achar, nunca vai achar. Se você achar também, eu quero saber onde você tá, porque pelo amor de Deus, eu não acho. Outra coisa que eu percebo também, e eu acho que influencia bastante isso, é que as pessoas estão muito com essa síndrome de ser, tipo, o centro do universo, sabe? Por exemplo, é, com aquilo que eu falei, né, de mudar o mundo, aí elas estão achando que elas conseguem, em sua solenidade, mudar o mundo, mudar as coisas, né, em sua solitude. Você junta vou dar um número generoso aí, você junta 12 filhos da puta aí. Os caras é super de esquerda, porque a esquerda se organiza mais, todo mundo sabe disso. 12 filhos da puta aí, você faz um grupo aí com seus amigos jovens, vocês vai nos movimentos, você vai nos protestos,
e você começa a ter esse senso de que você vai ser o grande revolucionário. Você vai proclamar igualité, não liberté e nem fraternité, porque esquerdista não gosta de fraternidade, muito menos de liberdade. E de direita também não gosta, eles odeiam igual. Meus parabéns. Mas você faz essas coisas que são, de fato, incoerentemente insignificantes. Você juntou 12 amigos seus, você foi lá balançar a bandeira e gritar que você quer, sei lá, direitos melhores. Em suma, você não fez porra nenhuma. Você foi massa de manobra de algum movimento aí que também não quer fazer porra nenhuma, porque a nossa república é uma bosta. Mas agora você tem essa ideia na sua cabeça de que não, eu participei ativamente da vida política, eu estou conjuntado e eu posso agora, de fato, né, ditar as coisas com um ar de seriedade, com um ar de como é que fala? Propriedade, isso, propriedade. Você acha que você tem alguma propriedade porque você fez isso? Mas você não tem. Primeiro, se você foi num desses negócios, essas porra aí, não serve de nada. Ainda mais hoje em dia, né? Convenhamos. Se você realmente quer participar da vida política, não é com extravagância, né? Não é com bater panela na rua. Isso tem seus momentos e horas, claro, mas não é isso 24 horas. O que os jovens acham que é. Não. É uma coisa muito mais chata. Primeiro que você tem que estudar. Porque se você não estuda e você entra na política, você é massa de manobra, né? Pelo amor de Deus. Segundo que a maioria das coisas é concessões. Você tem que fazer acordos com as pessoas. E porra, você quer começar? Você não começa querendo mudar a porra de uma lei federal. Começa com uma coisa básica. Você pega o seu município ali, você vai na Câmara dos Vereadores, você juntam as pessoas, umas assinaturas. Não tô falando que vai dar certo, mas pelo menos você já está engajando de uma forma muito mais eficiente e muito menos ridícula na vida política. Porque eu acho ridículo quem fica fazendo um milhão de protestos, gritando as coisas e se acha o grande revolucionário. Isso vai para os dois lados, tá? As motocicletas lá do Mictor era a mesma porra. Fazia merda nenhuma, os caras achavam que tá resolvendo o mundo. Pois bem, então tem essa questão aí, né? As pessoas fazem essas coisas, jovens em específico que eu me refiro. Mas também tem velho. Eles fazem esses pendurigalhas aí, pra esquerda, pra direita, pra lá, pra cima, pra baixo, e eles se acham na importância. Ok. Tendo esse senso de importância que você fez alguma coisa, mesmo que você não tenha feito merda nenhuma, você só participou do espetáculo. Se você tem isso no seu coração e você vê uma pessoa com uma opinião contrária, e nem que seja a mínima coisa, você vai sentir que você está tendo a sua obra, e a sua obra seria, no caso, né, esse movimento bosta que você fez aí, atacada. Então vamos dizer, tá? Tem o Jorginho aqui falando comigo. Aí ele é exatamente assim, ele é esse clássico aí, né? Ele vai nessas porra, ele anda na rua, ele vai em eventos cheio de gente que concorda com ele e ele acha que ele é o grande revolucionário. Ele fala pra mim assim: eu acho que a solução. Olha, começou errado, né? Eu acho que a solução para toda violência é colocar mais escola. Aí eu falo: não, realmente. Realmente tem que ter mais escolas, mas se você bota uma escola no gueto que é dominado por uma facção, em 2 dias aquela escola não é mais um projeto público, é um projeto privado e criminoso, um projeto de clepto, né? Cleptocrato, vamos dizer assim. Então não dá certo se você não colocar uma segurança rígida. Mas aí, o que acontece? Eu tô falando isso, ele tá ouvindo o quê? Ele tá ouvindo, não. Ele não participou do que eu participei, ele não fez, então ele não tem o direito. Ele fala, tá entendendo o que eu tô dizendo? Hoje em dia o jovem tá muito desse jeito. O jovem sempre foi burro antigamente, tá? Mas ele não era tão auto-importante assim com essas coisas. É o que acontece. Acontece que o diálogo morre, né? E acontece que aquela coisa que eu falei da última vez também. Já que o diálogo morreu, agora se você tem qualquer opinião que não seja a extrema, você é considerado um frouxo, né? Um cara, um conformista, uma palavra maldita hoje em dia, porque você não pode querer que as coisas sejam feitas, né, devagar, não. Ou é agora, amanhã não existe. Não existe o amanhã. O que é ridículo, nenhuma democracia funciona assim. Pois bem, aí tem isso, né? Ele já não pode ouvir minha opinião, nem de qualquer outra pessoa. Às vezes a pessoa até é da mesma vertente que ele, mas difere um pouquinho, não. Aí já temos que cortar ele pra fazer a porra do pensamento unitário de todos, que sempre dá certo, né?
E é por isso que você vê, isso é uma coisa que está refletindo também, é por isso que você vê que as tribos de jovem hoje em dia, elas não são muito mais definidas por gosto, mas sim por opiniões que não são opiniões de verdade, né? Mas por quem você é influenciado, basicamente. Você vai, por exemplo, no show do Grilo. Você vai achar só esquerdistas lá. Não que tenha nada de errado com isso. Mas não são esquerdistas de fato. São a estética de ser um esquerdista moderno, o discurso de um esquerdista moderno sem nenhuma substância acadêmica, sem nenhuma substância literária, sem nenhuma substância própria de opinião, sem nada. É uma unitariedade visual, entende? Hoje em dia o jovem quer uma visualidade só. Ele quer ser visualmente desta forma, ele quer conglomerar com pessoas desta forma, mas ele não quer de fato engajar com a parte chata, que é a parte teórica, que é a parte de concisão, que é a parte da república, que é a parte cidadânica. São todas as partes necessárias, né? Que uma pessoa de fato de esquerda engajaria realmente. E se engajam, engajam muito pouco, ou não engajam de fato. Engajam, como é que eu digo, só para falar que engajaram para os amigos dele, aí também não tem muito valor, né? Isso vai para a direita também, que é mais visível na esquerda, porque tem mais jovem de esquerda que de direita, pelo menos eu vejo. Mas você vê isso na direita também, né? Você pega o grupo dos jovens ali, um pouquinho de classe mais alta, se não for de classe alta, eles provavelmente vão estar para uma coisa mais libertária, que é muito ridículo, mas não é o caso. Eles vão conglomerar e falar o quê? Ah, negócios, Bitcoin, ah, eu odeio fazer piada pesada sem ser graça, que é só preconceito mesmo. Pim, pim, pom, pom. Aí você vai de fato conversar com eles, eles vão falar as opiniões que eles provavelmente pegam dos pais ou de outros influenciadores, mas que nem é a mesma coisa, eles só querem estar naquele grupo, eles não querem de fato engajar. As pessoas sempre foram assim, em grande maioria, mas antigamente você geralmente não engajava com política se você não entendia, porque você era ridicularizado no meio político pelas pessoas mesmo. E eu digo isso há muito tempo, tá? Porque hoje em dia, tipo, até os anos 70 era foda-se mesmo. Mas então se algum dia você sair, você encontrar-se com seus amigos, e algum de seus amigos tem uma opinião política muito forte, você faz esse teste, você pergunta, e se ele falar que ele leu algum livro, provavelmente, esse é o grande outro erro, né? Se ele leu algum livro da teoria dele, ele sempre vai ler só do lado dele, porque já começa o erro aí, ele só vai ler os famosos, e ele nunca vai ler nenhuma coisa que realmente importa de uma fonte independente, né? Estudos sobre a coisa e tal. Você pega a grande maioria dos comunistas aí, eles nunca leram Descapitalis. E se leram, eles não entenderam, porque você não simplesmente lê Marx e entende. Não, Marx é um livro Descapitalis, né, que é o Capital, derrubando tudo aqui, ó. É um livro complexo, você tem que se ler, pô, você tem que começar com filosofia, para você chegar lá, aí você tem que ver sociologia, aí você tem que estudar o ambiente onde ele estava, você tem que pegar o Crocs, tá? O Crocs é acadêmico dele, tem que fazer todo um negócio para você entender. Eu mesmo não entendo 100%, né? É muito complexo. É bom você assistir umas palestras também. Nunca de quem gosta muito dele, porque a palestra vai ser uma merda. Isso vai para todos os lados. Se o cara se fala, eu sou comunista, ele vai fazer uma palestra comunista, não veja, que vai ser uma bosta, tá? Se o cara já tá desse lado, ele vai explicar bem mal explicado, porque eles gostam muito de fazer propaganda. Todo mundo faz propaganda. Oxi. Mas ninguém faz isso. O jovem não quer engajar de fato com a vida política, o jovem não quer engajar com porra nenhuma. E isso está saindo só dos jovens e passando para todo mundo, né? Geralmente, quando você fica mais velho, você para de ligar para essas porra, porque, pelo amor de Deus, né? Tem coisa muito mais importante para você ligar. Mas é o que eu tava falando, né? Eu já mudei totalmente de assunto. Se você for seu amigo e ele for assim, você faz esse teste, ou você vê um grupo ali, você dá uma olhada, dá uma rabiada de ouvido lá para ver o que eles estão falando. Geralmente é nesse nível. Se a discussão política chega, eles ficam com raiva, porque eles se acham intitulados a estar certos, eles acham que só o lado deles é o salvador, né, da pátria, e por aí vai, né? Você vai sempre notar que não é muito discurso e pouca substância que eles sempre mandam. Muito discurso e pouca substância. Isso não é nenhuma opinião revolucionária minha. A grande maioria das pessoas sabe. Todo jovem é burro. Mas agora, a grande maioria das pessoas muito politizadas, e são a grande maioria, são burras também. Né? Não tem muito o que você fazer. E eu sei que falando assim parece que eu tô falando, não, se você não for centrista, você. Não, pô, tanto faz o que você é, tanto faz. O problema é quando você só tá pela estética e pela aceitação social, né? Porque isso me lembra de uma história muito interessante que meu pai me contou um tempo atrás,
que as pessoas são muito interessadas em ser aceitas, né? A grande maioria. Aí teve um amigo dele que vendeu um carro bom, né? Um carro bom dele. Eu acho que era um Spin zerado lá, caralho. Vendeu e comprou um Fusca. Comprou um Fusca e um Chevette, comprou os dois. Zerado, bonitão. Aí meu pai foi lá ver, né? Falou, ah, porra, mó legal, mó legal. Só que a esposa dele achou, não, você vai vender, ou você vai vender essa merda ou você sai de casa. Aí a primeira conta eu falei, ah, filha da puta, né? Normal, tem gente filha da puta, vai fazer o quê? Mas aí não, ele me explicou, não é essa a questão. É que o importante para a grande maioria das pessoas é você poder mostrar que você tem algo no seu grupo social. Então você imagina, ela vai lá e não tem mais aquele carro foda, agora tem essas duas velharias, que no grupo social dela já não é foda. Então foda-se, entendeu? E é basicamente isso que as coisas caíram hoje em dia. Eu gosto de falar que as coisas estão uma merda hoje em dia, mas você não tem que ser saudosista, tá? Porque as pessoas sempre foram medíocres. Antigamente as pessoas eram medíocres igual, só que hoje em dia parece que tá pior. Então não é igual, né? Que bosta. É, mas então, isso afeta muita coisa, né? Você, por exemplo, você vai numa banda aí, vai de heavy metal, e a grande maioria são neonazista, louco da cabeça, né? A grande maioria. Ou de trash, que aí 100% são. Você vai lá. Você vai lá normal. Você vai lá normal. Você não faz parte do clique deles, né? Como você fala, você não anda de couro. Você é uma pessoa. Opa, foda-se, não tem nada a ver. Você gosta da música, não tem ninguém obrigado. Você vai lá. Vai lá assistir. Você senta pra conversar com o cara. Se você falar da banda, ok, mas em um certo momento ele vai tentar falar pra você dessas opiniões mais de direita dele aí, né? Só pra ver se você tá, como é que eu falo, dentro desse meio social. Primeiro, as pessoas sempre fazem isso pra se encaixar. Mas depois vira um bagulho meio de culto mesmo, né? Porque o ser humano é muito tribalista, isso nunca vai passar. Então, a grande conclusão disso é que, pô, hoje em dia ninguém mais tem opinião de nada. Hoje em dia as coisas ficaram muito comerciais, né? Já tava caminhando pra isso há muito tempo. Mas hoje em dia as coisas ficaram muito comerciais. Você pega qualquer jovem aí, metade das coisas que ele gosta, das opiniões dele, são só porque ele foi influenciado a isso, né? E eu não tô falando que você não deve. Todo mundo é influenciado por alguma coisa, é normal, é normal. Mas você vê que a grande maioria das pessoas não tem nenhuma substância, não tem porquê que você gosta disso. Por que você gosta disso? Ah, porque eu vi tal coisa, que eu vi tal pessoa falando, aí eu fui ver, achei legal, tá bom, ok. Mas por que de fato você gosta dessa música? O que te faz gostar dela? Ah, pô, o som é legal. Tá. Por que o som é legal? É a guitarra? É o riff da guitarra? É a bateria? É o que é bom? É bom ou você só gosta porque você tá no grupo aí? Pô, faz sentido, né? Eu tô falando pra você ser um maestro do musicalismo também. Eu tô falando pra você pelo menos saber por que você gosta do que você gosta. Ah, é uma estética de tal época, é uma memória que eu tenho de tal pessoa. Tá, ok, legal, ok. Aí você já tem alguma coisa, pelo menos. Agora você me fala, pô, eu gosto muito daquela banda. Ah, tá, beleza. Por quê? Ah, pô, porque o som é da hora, porque é contra o sistema. Aí fudeu. É contra o sistema? Tá. Então, qual é o problema do sistema? Né? Que eles falam, é porque o pobre só se fode. Entendi, mas por que que isso acontece? O que que eles falam? E qual a solução? Né? Ou pelo menos qual a ideia que eles estão querendo passar? Ou é só para você refletir? Pô, o cara já desmonta, né? Agora esses caras que ficam fazendo o símbolo do anarquismo e não sabem de porra nenhuma. Isso é um passatempo que eu gosto muito de fazer. Olha meus cachorros morrendo aqui do lado. É, mas isso é verdade. A grande maioria das pessoas que botam o símbolo do anarquismo na rua não sabem o que significa, não sabem de onde vem, não sabem de nada, né? Não sabem de nada. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas a letra A, né, símbolo que é a anarquia, é em oposição à palavra ordem e representa, como é que eu falo? Porra. É tipo, é o oposto das coisas funcionais, porque a letra sai para fora do círculo. E o círculo, ele é menos, como é que eu digo, formulativo do que um quadrado. Tem toda essa identidade visual, né? Também tem aquela bandeira preta, aquela bandeira preta, olha que legal. Aquela bandeira preta lá que representa, porra, representa alguma merda aí que é a negação do Estado, alguma porra assim que eu lembro. Mas tem tudo isso, né? Tem todo um esquema por trás. E, porra, se você usa o símbolo com tanta veemicidade, né, pra você mostrar que não, você é mesmo, você devia saber.
Eu acho que se você não usa, você deve ser ridicularizado, porque você não sabe nem o que significa essa merda. Pelo amor de Deus. Eu sei que isso parece muito aquelas coisas de tiozão que falam, você gosta de rock? Então me fala aí 5 músicas. Mas não, quando você tá falando de uma coisa séria mesmo, uma coisa tão extrema, por exemplo, quanto uma anarquia, você tem que saber o que você está falando, porque senão você não é massa de manobra. Você é um idiota mesmo, você é um retardado e você não merece respeito, tá? Pelo amor de Deus. Você usa um símbolo de uma ideologia bem extrema, né? E você nem sabe o que é. Você só acha que é contra o sistema. Ok, tá. É contra o sistema. Por que, que é contra o sistema? Qual a lógica? Por que devemos ser contra os sistemas? Se não tem o sistema, o que, que fica no lugar dele? Hein? Seu bosta. É óbvio que você não sabe. Dá raiva isso daí. Se você não quer engajar no mundo político, não engaje. Você pode ter estética sem você ter que ficar falando essas merdas, esse discurso sem pé nem cabeça. Você pode ser roqueiro sem você ter que ser um cara super de esquerda ou um cara super de direita. As coisas não são, mas que nem nos anos 80, amigo. As pessoas podem ser felizes sem ter que ficar dentro de um clique extremamente fechado. É, pelo menos eu creio que é. É difícil dizer também, eu não falo com jovem. E se eu falo mal, graças a Deus. É, né? Não tem muito o que fazer a respeito disso. Eu acho que vai baixar um pouco daqui uns anos pra frente. Eu tenho um chute aí. Uns 50, 60 anos, eu acho que as pessoas vão parar de ligar de novo. Pelo menos em grande maioria, né? Porque a internet trouxe muito isso de influencers falando pra você pensar assim, falando pra você pensar daquele jeito. E eu acredito que vocês vão concordar comigo. A grande maioria das pessoas é burra, nível de você falar uma coisa pra ela ficar boiando, tá? É, não ligo se eu pareço cuzão falando isso, é verdade, lamento. A grande maioria das pessoas é burra mesmo. E sempre foi. Então, assim, daqui uns anos eu acho que vai ter um outro novo, uma outra nova explosão cultural, que vai ser a coisa do momento. Que todo mundo vai ter que ter uma opinião nela, né? Uma opinião, entre muitas aspas. Atualmente é a política que a gente tá vivendo na polarização do caralho. E eu acho que isso foi bastante por causa do Trump, da primeira eleição dele, né? Que começou a borbulhar mais isso. E tá até hoje bastante. Né, que teve até o Gamergate, tem um monte de coisa de político nessa época. Mas aí passou, né? Passou. E nós ainda estamos nessa. Então eu acho que vai ter outra coisa aí que vai mudar. Nos anos 80 também tinha política, mas era mais questão de gangues, né? Tinha as músicas e aí tinha as gangues das músicas. E aí por aí vai. Nos anos 70 eram os moralistas com os hippies. E vai seguindo. Então eu acho que dando uns 50, 60 anos, talvez menos, mas vai que tem que chutar alto para dar segurança. Vai ter uma nova coisa aí, uma nova norma social que a gente vai sempre ter que se posicionar e vai se dividir nisso. Provavelmente a gente ainda vai falar de política, da mesma forma que a gente fala agora. Você é de esquerda ou de direita? Uma coisa bem superficial, bem time de futebol. Todo mundo fala que isso é coisa de brasileiro, não é não, tá? Lamento de informar, isso é em todo lugar hoje em dia. Todo lugar é assim, é uma bosta. E ainda vai falar, mas não vai ser o Crocs da questão, né? A gente vai falar disso, mas vai ser essa tal dessa norma aí que vai vir. E, e é isso, cara. É muito difícil hoje em dia você, você gostar de qualquer coisa, você tentar falar com a pessoa. Porque se a pessoa. Tem as pessoas normais ainda, tá? Não me leve a mal, mas é difícil. Ainda mais se você for uma pessoa mais jovem. Você tenta falar com a pessoa, você tenta falar com tal, tal, tal. Porra, não dá, não dá, não dá. Porque uma hora o cara vai colocar no meio uma coisa que não tem nada a ver, uma coisa que tem nada a ver. É muito difícil você conversar com as pessoas hoje em dia sobre essas coisas. Sempre foi difícil conversar em geral com as pessoas. Ainda mais você é chato, filha da puta, igual eu. Mas, mas assim, em questões mais intelectuais, né? Assim, qualquer um pode ter uma conversa intelectual, você não precisa ser inteligente. Uma conversa intelectual é só você refletir sobre a vida. É divertido, eu gosto, pelo menos. Você consegue conversar com qualquer pessoa, mas chega uma hora que ela vai enfiar no meio uma coisa que não tem nada a ver. Ela tá falando, pois é, eu espero que as coisas no futuro sejam assim, assim, assado. Ela fala, mas eu acho que não vai por causa do capitalismo. Ela fala, pô, tá bom, tá bom. Fala aí meia dúzia de bosta pra depois eu fingir que eu concordo com você e a gente poder voltar ao que eu tava falando, né? Eu não tô falando que eu não faço isso também. Todo mundo faz isso, mas tem gente que parece que tá ligado no 420 toda hora pra falar desses assuntos aí. É o famoso pseudo-intelectual, né?
É o cara que acha que sabe de tudo, sabe disso, aquilo. Pô, ninguém sabe de tudo. Eu não sei um monte de porra. Não sei fazer conta de divisão direito. E tem que saber dessas coisas, desses limites. Mas não, o cara quer saber de tudo, ele fica falando de tudo. Aí você fica naquela de, meu, tá bom, tá bom. Acho que irei me matar depois dessa conversa, sabe? Mas é interessante. Eu acho que se você quer engajar com esse tipo de pessoa e não te fuder, o que é difícil, porque você pode mandar todos os argumentos viáveis para essa pessoa e você ainda vai perder, porque só de conversar você tá perdendo. Mas se você quer, a minha recomendação muito simples é que você estude. Estude textos clássicos e bons. Para começar, você não vai entender porra nenhuma se você não estudar literatura e filosofia. Mas é chato. Se você quer engajar com esse tipo de pensamento de uma forma séria, você tem que estudar. Você tem que levantar essa bunda da cadeira e estudar. Ó, vou indicar um livro muito bom. Eu acho que eu até falei no último vídeo lá, que eu tava sozinho, que é o livro do Chateaubriand. O Rei do Brasil. Tem o filme, se você não quer ler o livro, vê o filme. Você não vai perder muita coisa, não, tá? Porque é quase a mesma porra. Você vai entender lendo esse livro ou vendo aquele filme como funciona duas coisas. Primeiro, a mídia, e como a mídia influencia as pessoas a pensar de certa forma, que é interessante, né? Entra no que eu te falei, que hoje em dia tá muito pior, inclusive, que na época do Chateau tinha jornal só, tá? Jornal e revista. E você vai entender como é que é a percepção do brasileiro com figuras públicas. E desde aquela época a gente vivia nesse mesmo populismo de time A, time B, ou o cara pode ser um grande filho da puta, mas ele falou uma coisa foda, então agora ele é do bem. Mas aí ele fez uma bosta, então agora ele é do mal, entendeu? A gente é muito. A gente era tipo uma onda, subia e descia, né, sabe? Dependia muito do clima, assim por dizer, para a nossa opinião geral pública das figuras. Mas aí, se você quer ler, eu não preciso te falar o que você tem que ler, né? Você tem que ler filosofia clássica, você tem que ler filosofia antiga, você tem que ler filosofia cristã. E aí você vai indo, vai indo, vai indo. Você não tem que só ler, né? Se você lê o livro só, você não aprendeu porra nenhuma, porque filosofia é difícil pra porra. Você leia, e você pega, e você faz que nem nós fazemos na faculdade. Você pega e você escreve. E você tenta contra-argumentar com o livro da pessoa morta para você realmente absorver o que tá de fato lá. Certo? Depois você vai entrar em sociologia, muito depois, e não vai parar de estudar filosofia. E tá me entendendo o que eu tô falando? Se você quer, de fato, falar de assuntos sérios, que você quer uma mudança, você não pode ser um ignóbil. Você não pode ser burro. É por isso que todo mundo chama de elitista. Eu acho que se você é muito burro, você não tem o que fazer na vida política, porque você vai fazer merda, irmão. Porra, não é assim que funciona. Você tem que estudar. E você tem que estudar até o dia que você morrer, porque não é fácil. E você provavelmente nunca vai entender tudo. E tudo bem, ninguém precisa entender tudo. Então, é uma área, assim, que se você quiser realmente ser sério nela, né? Você não quiser ser só um populista A e B, ou você quiser ser um modinha que entra num grupo social, você de fato tem que ter como é que eu falo? Uma dedicação e um jeito pra coisa também, né? Porque eu estudo assim esporadicamente, que eu gosto mais de outros temas. Essa filosofia eu gosto, mas política em geral eu estudo bem pouco sobre ela, hoje em dia, pelo menos. Então, porra, se você realmente quer ser uma pessoa séria hoje em dia, você tem que começar com isso. Você tem que estudar muito, e você tem que, de fato, refletir sobre tais coisas. E aí você pode começar a engajar. Você tem que ver, né, pesquisar formas de fato de como engajar no seu município, aí depois no seu estado. E aí você vai vendo as possibilidades que lhes são dadas, né? Mas a verdadeira gnose, ó, a verdadeira gnose é que você não mexe com essas porra não, que nada nunca vai mudar. Não é pessimismo, é realismo. Nada nunca vai mudar, tudo sempre vai ser uma bosta, e nada nunca vai ser do jeito que você quer. Então, sai dessa aspira aí, irmão, sai dessa aspira aí. Eu tô falando, se você quiser, se você tiver um pingo de esperança no seu coração, o que eu recomendo que você extingua logo, então você estuda e tenta, porque aí, né, aí pelo menos tem esse lado das coisas. Mas eu particularmente acho muito sem sentido, né? Tanto que na época que eu estava muito engajado em políticas públicas e tudo mais, tava estudando pra porra, lendo Mises, eu odeio Mises, livro chato da porra, mas eu li essa merda aí, tava vendo, aí eu vi Vidas Capitales, eu li o livro vermelho do Marx, que é um livrozinho pequenininho que eles davam para as pessoas aqui na época que eles estavam tentando fomentar, eu li, como é que é? A Voz do Sigma, eu li um monte de livro, tá? Tem tudo aqui. Eu posso até ver.
Schopenhauer, esse caralho. Nessa época aí, eu tava assim, né, falando, acho que dá pra ver. Mas aí você chega uma hora que você fala, pô, eu acho que eu não acho que o ser humano pode, de fato, mudar, e nunca irá, pelo menos eu acho. A vida política é uma grande piada, miserável, e o único lugar politicamente que vale a pena de você se engajar é no nível grupal, vamos dizer assim. É o nível da minha cidade, é o nível do meu bairro, é o nível da minha família, sabe? Esses grupalismos aí que eu acho interessante. Não é não, como é que não é populismo a palavra? Não é um coletivismo, porque foda-se o resto das pessoas, é um grupalismo porque ele beneficia você e aos seus próximos de imediato. Isso que eu acho interessante. Eu acho que se você consegue fazer para o melhor ali, é isso que você deve focar. Porque se for um nível nacional, você vai morrer e você não vai ver porra nenhuma. Você consegue fazer a sua rua ser assaltada? Legal, então faz o seu máximo para conseguir isso, ó. Já é uma coisa foda. Ah, aí o cara fala, agora nós temos que levar isso para as pessoas mais necessitadas. As pessoas mais necessitadas que se fodam, irmão. Você acha mesmo? Você tem que olhar pros seus ali. Ah, é falta de empatia? Eu quero que se foda. Eu quero que se foda se é falta de empatia. Se você for ficar se preocupando com a barriga dos outros, você vai morrer de fome, né? Convenhamos. Ainda mais na situação atual das coisas. Mas aí já é uma opinião bem cínica da minha parte. Se você quiser tentar ajudar as pessoas, seja meu freguês, faça o que você quiser. Mas estude. E eu acho também que a gente nunca vai chegar num nível onde as pessoas estudam de fato. Por isso que eu sempre achei, opiniões políticas reais, eu sempre achei, eu sou republicano, não do jeito do Trump, pelo amor de Deus. Eu sou republicano, eu gosto de uma república, eu gosto de representantes, eu acho interessante, eu acho bom. É um sistema que eu gosto bastante. É uma república. Mas eu acho que as pessoas não deveriam ser obrigadas a votar. Na verdade, as pessoas deveriam ser proibidas de votar. Se não tem estudo, o mínimo de estudo, você não pode votar, irmão. Ah, mas isso é elitismo. É mesmo. É mesmo. É mesmo e eu não vou esconder. Pelo menos eu admito o que eu acho. É elitismo mesmo. Vai se fuder. Você deixa todo mundo votar. A merda que acontece aí já é bem evidente, né? Os males do populismo. Mas aí tem o outro problema, né? Se a gente vive numa república meio elitista, onde você necessita de um diploma para se eleger, e pelo menos de uma escola para você votar, e de alguma outra coisa, um curso, alguma merda assim, aí não é populismo, aí você sofre com o outro problema da democracia, são os lobistas. Mas aí não tem o que fazer, né? Porque se não for democracia, pô, o que vai ser? Uma ditadura é pior. Então, tá me entendendo o que eu quero dizer? No final das contas, a gente sempre vai se fuder. No final das contas, é sempre na nossa bunda que entra. Então, sei lá, você quer sonhar com o futuro? Sonhe, mas, ó, vou dar uma alegoria muito boa que eu vi, inclusive naquele jogo que eu tava falando no começo do vídeo, do Disco Elysium. Se você acha que vai mudar as coisas, você pode juntar cada resquício de pessoa que pensa tão fortemente, uma convicção real no coração quanto você vai juntar todas as que você conseguir. E talvez, daqui a 10, 20, não, 60 anos, você vai conseguir fazer 1% de mudança. E em 2 anos eles fazem 10% para tirar. Olha que legal. No final das contas, nada muda. Idealismo é. Idealismo. Eu não entendo. Quem se embriaga de idealismo precisa viver um pouco a vida de fato. Ninguém muda nada. As coisas sempre vão ser horríveis. Foque no seu grupo e vá embora. Vá embora. Sempre só tente viver melhor. É individualista? Pode até ser, se você não gostar da sua família. Mas eu digo assim, fique com os seus e cuide só deles, porque eventualmente vai dar merda, vai ficar pior, e se melhorar não vai ser por muito tempo. Geralmente as coisas são assim. E é isso que eu tenho a dizer sobre esse assunto. Já que o Pinguim não voltou Eu ainda, não voltei, sei o que eu falar. voltei Então, faz uns minutos. Eu só tava esperando você concluir alguma coisa e parar de engajar em um tema ou outro. Eu tava jogando Fallout eu não Shelter aqui. sabia que você tinha voltado. Eu Eu tava aqui voltei falando, faz pô, 10 minutos. eu já tava começando a me enrolar, não tá? Nas palavras, que eu não Não. sabia mais o que dizer. É. Então finaliza aí que nós vai jogar alguma parada aí pra ter conteúdo pra semana inteira. Então é o seguinte, se você tava vendo esse vídeo agora, espero que você tenha acordado, tá? Uou! Vai, vamos Acordou. jogar.